Olá, façamos a leitura do capítulo 15 do livro de Atos da Bíblia Sagrada. A controvérsia sobre a circuncisão. Certos homens que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume instituído por Moisés, não podeis ser salvos. Então Paulo e Barnabé os confrontaram e discutiram muito com eles, e os irmãos resolveram que os dois e mais alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos presbíteros por causa daquela questão. Eles foram acompanhados pela igreja por um trecho do caminho e, passando pela Fenícia e por Samaria, relatavam a conversão dos gentios, levando grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e presbíteros. Então relataram tudo o que Deus havia feito por meio deles. Mas alguns do grupo religioso, dos fariseus, que haviam crido, levantaram-se e disseram que era necessário circuncidá-los e mandar que obedecessem à lei de Moisés. O parecer da Assembleia de Jerusalém. Os apóstolos e os presbíteros reuniram-se para considerar o assunto. E, havendo grande discussão, Pedro levantou-se e disse-lhes: Irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo, assim como a nós. E não fez distinção alguma entre eles e nós, purificando-lhes o coração pela fé. Agora, por que quereis colocar Deus à prova, impondo aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Pelo contrário, cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles. Então toda a multidão silenciou e passou a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos milagres feitos, extraordinários e sinais Deus havia realizado por meio deles entre os gentios. Quando acabaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus foi ao encontro dos gentios para formar dentre eles um povo dedicado ao seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disso, voltarei e reconstituirei a tenda de Davi, que está caída. Reconstituirei as suas ruínas e tornarei a levantá-la, para que o restante dos homens busque o Senhor, sim, todos os gentios sobre os quais se invoca o meu nome. Diz o Senhor que faz essas coisas, conhecidas desde a antiguidade. Por isso, penso que não se deve perturbar os que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever a eles que se abstenham das contaminações dos ídolos, da imoralidade, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque desde tempos antigos, em cada cidade, Moisés tem homens que o preguem, e é lido a cada sábado nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, escolher homens dentre eles, e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Foram escolhidos Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens influentes entre os irmãos. E por intermédio deles, mandaram esta carta: os apóstolos e os irmãos presbíteros, aos irmãos dentre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Desde que soubemos que alguns dos nossos, os quais nós não enviamos, vos têm perturbado com palavras, confundindo-vos a mente. Pareceu-nos bem, tendo chegado a um acordo, escolher alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais também vos anunciarão as mesmas coisas de viva voz. Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós
não vos impor maior encargo, além destas coisas necessárias. Que vos abstenhais da carne de animais sacrificados aos ídolos, do sangue da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Farei bem se vos guardardes dessas coisas. Fazemos voto de que esteja tudo bem entre vós. E, tendo-se despedido, desceram para Antioquia e, depois de reunir a assembleia, entregaram a carta. E, quando a leram, alegraram-se pelo ânimo recebido. Em seguida, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram os irmãos com muitas palavras e os fortaleceram. Glória a Deus, aleluia. E, tendo-se demorado ali algum tempo, partiram com a bênção dos irmãos, a fim de retomar aos que os haviam enviado. Mas Silas achou melhor permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se durante algum tempo em Antioquia, ensinando e pregando a palavra do Senhor, juntamente com muitos outros. A segunda viagem missionária, Paulo e Barnabé separam-se. Decorridos alguns dias, Paulo disse a Barnabé: vamos visitar os irmãos em todas as cidades, onde anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas para Paulo parecia não fazer sentido levar consigo quem desde a Panfília havia se afastado deles e não os acompanhara no trabalho. E a divergência entre eles foi tão grave que se separaram um do outro, e Barnabé, levando Marcos consigo, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu confiado pelos irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria, Cilícia, fortalecendo as igrejas. Timóteo acompanha Paulo e Silas. 16. E chegou também a Derbe e Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Capítulo 16, né? E os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que ele o acompanhasse. Tomou-o então e o circuncidou por causa dos judeus que viviam na região, porque todos sabiam que seu pai era grego. À medida que passavam pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para serem obedecidas. Dessa forma, as igrejas eram firmadas na fé e a cada dia cresciam em número. Atravessaram a região frígio-gálata, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram perto da Mícia, tentavam ir para a Bítia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então, passando pela Mícia, desceram para Troade. A visão em Troade, Paulo vai para a Macedônia e prega em Filipos. De noite, Paulo teve uma visão. Nela, em pé, um homem da Macedônia suplicava-lhe: vem para a Macedônia e ajuda-nos. E, quando ele teve essa visão, logo procuramos partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Navegando de Troade, fomos em linha reta para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. De lá fomos para Filipos, colônia romana e a cidade mais importante desse distrito da Macedônia. Ali ficamos alguns dias. A conversão de Lídia. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração. E sentado falávamos às mulheres ali reunidas. Uma das mulheres que nos ouviam, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira, era temente a Deus. O Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. Depois de batizada com as pessoas de sua casa, ela nos suplicou: se me considerais crente no Senhor, entrai e permanecer em minha casa, e nos compeliu a isso. Paulo e Silas são espancados e presos.
Aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador e que, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, ela gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles vos anunciam o caminho da salvação. Ela fez isso por muitos dias, mas Paulo, já aborrecido com isso, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saias dela. E na mesma hora ele saiu. Glória a Deus. Quando viram que a esperança do seu lucro havia desaparecido, seus senhores prenderam Paulo e Silas e os arrastaram para a praça perante as autoridades. E, apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens que são judeus estão perturbando a nossa cidade. Eles divulgam costumes que a nós, romanos, não é permitido acatar nem praticar. A multidão investiu contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram espancá-los com varas. Depois de espancá-los muito, colocaram-nos na prisão, ordenando ao cárcere que os guardasse com segurança. Tendo recebido essa ordem, ele os colocou na prisão interna e prendeu-lhes os pés ao tronco. A conversão do carcereiro. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados e logo todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, sacou a espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou para ele: não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Ele pediu luz, correu para dentro e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Levando-os para fora, disse: senhores, que preciso fazer para ser salvo? Eles responderam: crê no Senhor Jesus e tu e tua casa sereis salvos. Glória a Deus, aleluia. Então pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os que eram de sua casa. E, levando-os consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os ferimentos e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então os fez subir para a sua casa, pôs a mesa para eles e alegrou-se muito com toda a sua casa, por haver crido em Deus. Paulo e Silas são soltos da prisão. Quando amanheceu, os magistrados mandaram soldados com a seguinte ordem: soltar aqueles homens. E o carcereiro transmitiu ao Paulo essas palavras: os magistrados mandaram que fossem soltos. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo lhes respondeu: sendo nós cidadãos romanos, espancaram-nos publicamente, sem termos sido condenados, e nos colocaram na prisão. Agora as escondidas mandam-nos sair? De modo nenhum, que venham eles mesmos e nos soltem. E os soldados foram dizer isso aos magistrados, os quais ficaram com medo, quando souberam que eram romanos. Então vieram, pediram-lhes desculpas, e, levando-os para fora, suplicavam que se retirassem da cidade. Eles saíram da prisão e foram para a casa de Lídia. Ao ver os irmãos, os encorajaram e depois partiram. Façamos agora a leitura do capítulo 17 do livro de Atos da Bíblia Sagrada. Paulo em Tessalônica e em Bereia. Passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Segundo o seu costume, Paulo compareceu à reunião deles e, por 3 sábados, examinou com eles as Escrituras, explicando e demonstrando que era necessário que o Cristo sofresse e ressuscitasse dentre os mortos. E dizia: este Jesus que eu vos anuncio é o Cristo. Alguns deles foram convencidos, e uniram-se a Paulo e Silas, bem como um grande número de gregos tementes a Deus e muitas mulheres de posição.
Mas os judeus ficaram com inveja e, tomando consigo alguns homens maus dentre os desocupados, reuniram a multidão e tumultuaram a cidade. Então invadiram a casa de Jasson, procurando Paulo e Silas a fim de entregá-los ao povo. Todavia, como não os encontraram, arrastaram Jasson e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, gritando: esses homens que têm agitado o mundo chegaram também aqui. E Jasson os acolheu. Todos eles procedem contra os decretos de César, dizendo haver outro rei, Jesus. Assim provocaram a multidão e as autoridades da cidade, que ouviram essas coisas. Mas recebendo fiança de Jasson e dos demais, eles os soltaram. E de noite, os irmãos logo enviaram Paulo e Silas para Bereia. Quando lá chegaram, foram à sinagoga dos judeus. Os de Bereia tinham mente mais aberta que os de Tessalônica, pois se mostraram muito interessados ao receber a palavra, examinando diariamente as Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Desse modo, muitos deles creram, bem como bom número de mulheres gregas de alta posição e vários homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que Paulo anunciava a palavra de Deus, também em Bereia, foram para lá incitar e acirrar as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para a região litorânea, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam Paulo levaram-no até Atenas. De lá, partiram com instruções para que Silas e Timóteo fossem encontrar-se com ele o mais depressa possível. Paulo faz um discurso em Atenas. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, sentia grande indignação vendo a cidade cheia de ídolos. Por essa razão, discutia na sinagoga com os judeus e os gregos tementes a Deus, e todos os dias na praça com os que ali se achavam. Alguns filósofos epicureus e estoicos puseram-se a debater com ele. Uns perguntavam o que este falador quer dizer, e outros diziam: parece ser propagador de deuses estranhos, pois Paulo anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição. Então o tomaram e o levaram a Areópago e disseram: podemos saber que ensino novo é esse de que falas? Pois estás nos anunciando coisas estranhas. Portanto, queremos saber o que é isso. Todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, não tinham outro interesse a não ser contar ou ouvir a última novidade. Então Paulo ficou de pé no meio do Areópago e disse: homens atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos. Porque ao passar e observar os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. É exatamente este que honrais sem conhecer, que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Glória a Deus, aleluia. Tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez toda a raça humana, para que habitasse sobre toda a superfície da terra, determinando-lhes os tempos previamente estabelecidos e os territórios da sua habitação, para que buscassem a Deus e mesmo tateando pudessem encontrá-lo. Ele, de fato, não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Sendo nós gerados por Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida pela arte e imaginação humana. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam,
pois determinou um dia em que se julgará o mundo com justiça, por meio do homem que estabeleceu com esse propósito. E ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Mas quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: sobre isso te ouviremos em outra oportunidade. Então Paulo saiu do meio deles. Todavia alguns homens uniram-se a ele e creram, entre os quais Dionísio, membro do conselho do Areópago, uma mulher chamada Damaris, e com eles ainda outros. Damaris, né? Bem, agora façamos a leitura do capítulo 18 do livro da Bíblia Sagrada. Do livro de Atos, da Bíblia Sagrada. Paulo prega o evangelho em Corinto. Depois disso, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto. Lá encontrou um judeu natural do Ponto chamado Áquila, que havia chegado da Itália fazia pouco tempo, e sua mulher Priscila, porque Cláudio havia decretado que todos os judeus saíssem de Roma, e Paulo foi ao encontro deles. E, por exercerem o mesmo ofício, passou a morar e a trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas. Ele debatia todos os sábados na sinagoga e convencia judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, como eles se opuseram e proferiram ofensas, ele sacudiu as suas roupas e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Estou inocente e a partir de agora vou para os gentios. E saindo dali, entrou na casa de um homem temente a Deus, chamado Tício Justo. A casa ficava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos coríntios, quando ouviam, criam e eram batizados. E de noite o Senhor disse em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Glórias a Deus, aleluia. Porque estou contigo e ninguém te atacará para te fazer mal algum, pois tenho muita gente nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus entre eles. Paulo perante Galho. Sendo Galho procônsul da Caia, os judeus juntaram-se contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este homem convence as pessoas a render culto a Deus, de um modo contrário à lei. E, quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: se de fato houver, ó judeus, algum afronto ou crime gravíssimo, com razão eu vos ouviria. Mas se são questões de palavra, de nomes e da vossa lei, cuidai disso vós mesmos, pois não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. E Galho não se importou com nenhuma dessas coisas. Misericórdia. Paulo em Éfeso, a volta para Antioquia. Paulo ainda ficou ali muitos dias. Então se despediu dos irmãos e navegou para a Síria, com Priscila e Áquila. E Paulo rapou a cabeça em Cencreia, pois havia feito um voto. E chegaram a Éfeso, onde Paulo se deixou. E depois de entrar na sinagoga, começou a debater com os judeus. Estes pediam que ficasse por mais algum tempo, mas ele não concordou. Antes despediu-se deles, dizendo: se Deus quiser, voltarei para vós. Então embarcou e partiu de Éfeso. Tendo chegado a Cesareia, subiu até a igreja para cumprimentá-la e depois desceu para Antioquia. Paulo inicia a 3ª viagem missionária. Glória a Deus, aleluia. E tendo demorado ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela região da Galícia e da Frígia, encorajando todos os discípulos. Apolo em Éfeso e em Corinto. Certo judeu chamado Apolo chegou a Éfeso, natural de Alexandria. Era um homem eloquente, com grande conhecimento das Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava com precisão as coisas
concernentes a Jesus, ainda que conhecesse somente o batismo de João. Ele começou a falar corajosamente na sinagoga, mas quando Priscila e Áquila ouviram, levaram-no consigo e lhe expuseram com mais precisão o caminho de Deus. Querendo ele passar a Cássia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Quando ali chegou, auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois com grande poder refutava publicamente os judeus, demonstrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Amém, aleluias, glórias a Deus. Bem, então encerramos assim a leitura dos capítulos 15, 16, 17 e 18 do livro de Atos da Bíblia Sagrada. Continuamos clamando pela cura dos enfermos, né? O nosso corpo físico, ele é muito limitado e durante a nossa existência nós nos contaminamos muito com os alimentos, as comidas que nós ingerimos. Nós nos contaminamos também com a nossa forma de viver, na grande maioria, assim, longe do Senhor Jesus. Isso causa muito prejuízo para a nossa saúde espiritual e, portanto, física também. E daí vem muitas enfermidades. E também nós clamamos, né? Sim, então clamamos pela cura das pessoas que estão muito enfermas, daquelas que estão enfermas também em seus lares, mas não tão gravemente, aquelas que estão enfermas com a mente enferma, a alma, né? E aí nós também clamamos pela paz no nosso Brasil, que haja concordância entre as pessoas, que haja quebrantamento de coração, que haja paz no nosso Brasil, Senhor. E também clamamos pela paz entre as nações, para que cessem essas guerras. Essa guerra entre a Ucrânia e a Rússia que está acontecendo. Em nome de Jesus, amém, aleluias, glórias a Deus.